todos e a todas. Hoje a gente está aqui para conhecer um pouco mais do Carlos Medeiros, que foi o vencedor do Prêmio Manuel Rocha da BMS. É um prêmio que destaca um profissional que contribuiu muito com realizações técnicas para a engenharia geotécnica, de forma criativa, inovadora. E esse ano, o vencedor desse prêmio foi o Carlos Medeiros. Medeiros, antes de mais nada, obrigada por aceitar o nosso convite e parabéns pelo prêmio. Eu que agradeço. Para a gente te conhecer um pouco melhor, para conhecer a trajetória desse engenheiro que ganhou esse prêmio importante da BMS, eu vou pedir para você contar um pouco da sua trajetória para a gente, desde o começo, por que você escolheu a engenharia e por que você caminhou para a geotecnia e depois disso, como que as coisas andaram na sua trajetória. Isso. Primeiramente, Renato, eu queria agradecer a minha família, na pessoa da minha esposa, da Marília Veras. Ela sempre me apoiou em tudo que eu faço. Gostaria de agradecer também aos meus sócios da Embry Engenharia, que entenderam as minhas ausências, muitas vezes em busca do conhecimento, e as pessoas que me formaram, os meus professores, aí na pessoa do professor José Carlos de Carvalho. Esse tripé de sustentação é a base do que eu consegui fazer ao longo da minha vida, né? E outra coisa importante é que eu aprendi também com o passar do tempo, administrar o tempo. Eu sempre busquei administrar isso muito bem e fazer as coisas sempre com intensidade. Mas a minha trajetória ela começou já nos anos 80, ainda como um jovem, aos 14 anos de idade, quando eu fiz o curso de técnico em estradas. Ali eu tive o primeiro contato com solos, incentivados pelos meus tios, que eram engenheiros rodoviários, e naquele afã de um dia se tornar um engenheiro como eles, que eram as minhas referências. Eu tinha 3 tios, engenheiros civis, engenheiros rodoviários. Eu fui fazer escola técnica. Logo em seguida, concluí o curso de escola técnica, trabalhei ainda um ano com topografia. Em seguida, entrei na Universidade de Brasília, em 1984, concluindo o curso de engenharia civil em 1989. Durante a graduação, eu fui bolsista de iniciação científica ao longo de praticamente os 5 anos de graduação. Isso me trouxe essa vertente de pesquisar, de questionar, de buscar o conhecimento, né? Mas o fato é que em 1989 eu formei, logo em seguida eu me associei à Embry Engenharia, e ao longo desses mais de 30 anos, dentro da Embry Engenharia, eu tive contato com a geotecnia e os seus fenômenos, sempre com muita humildade, respeitando a variabilidade, respeitando o comportamento das obras e procurando entender, né? E esse entendimento eu busquei dentro da Universidade de Brasília, já com uma certa maturidade, que isso muito me ajudou. Eu fui fazer um curso de doutorado e tive o prazer, na época, de também receber e ganhar o prêmio Costa Nunes de melhor tese de doutorado na época. Com o mesmo trabalho também, à época, nós recebemos o prêmio CEBIC na categoria pesquisa, de melhor pesquisa aplicada à prática, que é talvez o prêmio mais importante da construção civil brasileira. E, mais recentemente, fiquei muito feliz em receber o prêmio Manuel Rocha, né? Ou seja, um prêmio onde você é escolhido pelos seus pares, pela sua trajetória. Então, acho que isso vem a coroar aí 30 anos, ou até mais, de trabalhos ligados à geotecnia, né? Sempre com muito respeito ao comportamento das nossas obras, mas sempre procurando questionar, entender entender o comportamento dessas obras, né? Busquei sempre, ao longo desses 30 anos, levar algumas inovações em engenharia geotécnica, reconhecidas nacionalmente, outras são adotadas como prática corriqueira na geotecnia regional, no caso específico no Distrito Federal. Sei que levar inovação para um mercado conservador, como é o mercado da geotecnia,
quebrar dogma, quebrar paradigmas, e isso naturalmente traz resistência ao novo, né? Então, há um período de maturação, há um período de questionamentos, mas fui bem sucedido com algumas técnicas propostas, né? A grande parte daquilo que foi proposto foi adotado como hoje prática corriqueira na engenharia geotécnica. Falando de inovação, né, você já começou o tema, esse foi um dos critérios utilizados para que o seu nome fosse escolhido para o Prêmio Manuel Rocha, né, por conta da sua contribuição para o desenvolvimento tecnológico da engenharia geotécnica, com alguns sistemas, né, 2 deles se destacam aí, que são o sistema SCAP e o sistema Expander Body. Eu queria que você explicasse um pouco desses 2 sistemas para a gente, por favor. Esses são os 2 sistemas mais conhecidos. Nós trouxemos outros que foram deixados de lado, não porque não funcionavam, mas o mercado acabou não absorvendo. O sistema SCAP, na verdade, ele foi desenvolvido durante a minha tese de doutorado. Nós tínhamos rotinas comumente utilizadas na engenharia de fundação, que era executar uma estaca tipo hélice contínua, controlando pelo torque de instalação. Ou seja, o critério básico era perfure 2, 3 metros de estacas com um torque ou uma pressão do sistema hidráulico, por exemplo, acima de 300 bar. Né? Os 2 estão diretamente relacionados. E eu verifiquei que isso não era um critério que deveria ser utilizado, porque era um critério dependente de um outro princípio físico chamado impulso, que era facilmente manipulado no campo, ou seja, nas obras, pelos operadores de máquina. Ou seja, então, a partir daí, o sistema SCAP ele trouxe um controle por energia, que basicamente medir a energia de instalação de uma estaca e, por meio do princípio universal de conservação de energia, relacionar isso com a capacidade de carga de uma estaca. Ou seja, se eu estou executando uma estaca no solo muito mole, eu vou ter uma energia de instalação menor do que a instalação de um solo mais competente, de um solo mais resistente. Então, isso foi comprovado física e matematicamente na minha tese de doutorado e hoje é aplicado comumente em parte das obras no Brasil. O que eu posso te dizer é que o sistema ele traz uma grande vantagem, primeiro, em termos de segurança para a obra, segundo, em termos de confiabilidade, porque você acaba uniformizando a profundidade das estacas para a mesma capacidade de carga, e, por fim, você pode até oferir algum tipo de economia, se for o caso. Né? Não é objetivo, mas é possível. Já os Expand Body foi uma tecnologia inicialmente desenvolvida nos países nórdicos, e essa tecnologia ela veio para a América do Sul por meio do professor Mário Terceiros, que nos procurou há uns 4, 5 anos atrás, nos apresentou a tecnologia. Eu acreditei que aquela tecnologia ela tinha aplicabilidade para o mercado brasileiro, porque, basicamente, é uma estaca Frank, onde o bulbo da estaca Frank, ou seja, a base da estaca Frank, é feito por meio da injeção de cimento num cilíndrico hermeticamente fechado, né? No caso, metálico. Né? Atualmente, já estamos com a nova inovação, tentando substituir ou deixar junto ao sistema metálico, o sistema em geossintéticos. Essa inovação, primeiramente, ela foi validada, ou seja, é muito importante ao se propor uma nova técnica que estas técnicas sejam validadas em centro de pesquisas. A técnica teve boa aplicabilidade e, mais recentemente, ela foi difundida no Brasil com excelente aplicabilidade, por exemplo, para obras de reforço de fundação. Também, uma outra linha de pesquisa, junto aí com Furnas, a tecnologia foi validada para fundações de aerogeradores e também já validamos ela, apesar de ainda não ter sido aplicada, para linhas de transmissão. Fizemos um campo experimental no Paraná e validamos a solução. Então, basicamente é isso, ou seja,
trazer inovação por meio de comprovações técnicas, e essas comprovações técnicas, no nosso caso, elas sempre foram validadas em centro de pesquisas. Medeiros, tem mais alguma coisa que você queira dizer para a comunidade geotécnica, para a comunidade da BMS? Eu gostaria de dizer que nós temos que encarar a nossa carreira, a carreira geotécnica, com muita humildade. Nós, engenheiros geotécnicos, nós lidamos com materiais e fenômenos da natureza. Então, a gente tem que buscar, primeiramente, o entendimento de como é que esses nossos projetos, que essas nossas obras vão se comportar, buscar o conhecimento sempre, ou seja, buscar sempre o aprendizado e, por fim, um conselho, ter medo daquilo que a gente faz. É o conselho que eu dou. No dia que o engenheiro geotécnico perder o medo daquilo que ele faz, é melhor ele encerrar a sua carreira. Ou seja, sempre respeitar a geotecnia, sempre respeitar os fenômenos da natureza. Esse é o conselho. Muitíssimo obrigada, Medeiros. Parabéns por esse prêmio e pela sua trajetória.